Olá, seja bem-vindo ao módulo 3 de comportamento humano. Agora que a gente já entendeu como que é a sistemática de fatores humanos e organizacionais, quais são as dimensões que podem influenciar o desempenho do trabalhador durante a realização da atividade, a gente vai entrar agora nesse assunto de comportamento para a gente entender como é que é essa sistemática e vocês vão ver, inclusive, que isso é um complemento do primeiro bate-papo que a gente fez aqui. A gente vai falar agora sobre o comportamento humano e, inclusive, já quero fazer aqui uma sugestão de literatura para vocês, que é a literatura aqui do Christophe Dejus, que é um livro chamado O Fator Humano. Esse livro aqui, ó, ele é muito bacana. Vocês viram que a gente deixou tudo organizadinho para vocês aqui, né, gente? Eu vou me policiar para poder deixar ele tão organizado quanto, porque tá tão bonitinho nessa mesinha preta. Sintam bem, ó, observem aqui, O Fator Humano, Christophe Dejus. E esse livro aqui, ele é muito bacana porque ele é uma expressão usada por engenheiros, projetistas e especialistas em segurança para designar o comportamento do ser humano no trabalho. Esse livro recapitula os principais progressos realizados no campo das ciências humanas no trabalho desde os anos 50. Esse livro está me norteando num projeto piloto que nós estamos fazendo aqui no Espírito Santo, inclusive, nas faculdades onde tem os cursos de formação em saúde e segurança do trabalho. Então, lá no curso de engenharia, da pós-graduação de engenharia de saúde e segurança do trabalho, e também nos cursos de psicologia de saúde e segurança do trabalho, a gente está desenvolvendo um projeto piloto que é colocar na ementa desses cursos a matéria de fatores humanos e organizacionais, onde a gente consegue fazer uma abrangência desses assuntos e a gente conseguir potencializar o desenvolver do nível de consciência em relação à nossa responsabilidade ética durante o decorrer das atividades que a gente desenvolve nas organizações. Então fica aqui uma sugestão bacana de leitura para vocês, que é a do Dejus, O Fator Humano, ok? Então vamos lá, turma, vamos falar um pouquinho então sobre o comportamento e entender como que é essa sistemática, né? Eu comentei com vocês lá mais cedo, geralmente a gente tende a colocar a culpa no comportamento para tudo, para justificar, né, tudo que acontece na empresa, mas a gente vai ver que o negócio é um pouquinho diferente. Primeiro, antes disso, eu queria compartilhar com vocês aqui um assunto extremamente importante e que a gente precisa de introduzir para a gente poder entender essas questões contextuais. Bem, se você ainda não ouviu falar, você vai escutar neste exato momento. Se você já ouviu falar, vamos compartilhar juntos aqui então este momento. Existem dois mundos acontecendo atualmente. Na realidade, não é bem atualmente, porque se a gente parar para ver, esse mundo VUCA que está acontecendo, né, e que na realidade ele está desde o final da década da 80, pós-Guerra Fria, e ele foi, né, essa sigla, um acrônimo de uma sigla em inglês, que ela veio lá dos Estados Unidos por causa da aceleração digital, por causa da automatização de processos. E essa sigla, o VUCA, fala o seguinte, olha, com tudo isso que está acontecendo no mundo e com tantas mudanças acontecendo, o que a gente está vivendo agora é um mundo volátil, onde tudo muda o tempo todo, é um mundo incerto, porque quanto mais as coisas mudam, maior o nível de incerteza, principalmente quando você não tem tempo para poder se adaptar a todas essas mudanças. A gente está vivendo um mundo complexo, porque antes a gente conseguia, né, a gente, para a turma que é da área de indústria, vai entender bem o que eu estou falando, mas na realidade é um todo, tá, pessoal? É um todo. Antes a turma que era da área de mecânica, quando tinha que resolver um desafio da área de mecânica, essa turma resolvia sozinha. Mas com a automatização, a evolução da tecnologia, quando tem algum desafio para poder resolver na área de mecânica, meu amigo, vai vir elétrica, vai vir automação, vai ter instrumentação, ou seja, a complexidade aumentou porque a interface entre as áreas aumentou. Então aquilo que antes você fazia de maneira mais simples e rápida, sozinho, hoje você não consegue mais. Você depende de várias pessoas. Principalmente essas empresas também que tiveram uma evolução tecnológica na área de TI, também antes você ia lá e fazia um input, né? Era você indo lá fazendo input, aí errou, você vai lá
e altera. Hoje isso já muda. Se você está tendo um problema de input na hora que você vai fazer lá o registro daquele código, se aquele negócio dá problema, você não consegue fazer, você tem que chamar a área da TI para resolver para você. Ou seja, existem interfaces com outras áreas para a coisa se desenrolar. E por último, a gente tem esse contexto ambíguo. Vou contar uma história para vocês muito bacana. Chega eu lá no Pará, falei, vou comer alguma comida típica no Pará. Eu preciso de comer alguma coisa típica do Pará, porque eu queria chegar aqui no Espírito Santo e falar, ai, foi incrível, comi tal coisa. Gente, quando eu cheguei no restaurante, eu fiquei muito surpresa, porque na hora que eu vi que tinha açaí, eu fiquei extremamente empolgada. Caramba, que tem açaí, a terra do açaí. Mas aí, na hora que eu cogitei a possibilidade de falar o tipo de açaí que eu gostava, e aí, gente, eu vou contar pra vocês. Aqui no Espírito Santo, a gente come açaí geladinho, com leite em pó, com castanha, sabe, com leite condensado, frutas. Mas lá no Pará, não, ele é líquido. E ele é salgado, você passa ele em cima do peixe para comer, em cima de comida, e aquilo para mim foi um choque cultural, assim. Eu confesso que eu não consegui provar o açaí no peixe, mas aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar esse trem. O que você tem de suco aí? Falei com o garçom que me atendeu. Aí ele falou, senhora, aqui nós temos ubu, temos cupuaçu, a gente tem taperebá. Eu falei, é isso aí mesmo, é esse daí que eu quero tomar. Traz esse suco aí pra mim. E eu comecei a tirar onda já falando que ia tomar um suco diferente, um suco típico do Pará. Pois ele chegou com aquele suco lindo pra eu poder me deliciar e beber. E o que aconteceu, gente? Na hora que eu comecei a tomar o suco, gente, na realidade era cajá. Tinha nada de diferente a não ser o nome, ou seja, a ambiguidade. Às vezes uma única coisa tem mais de uma definição e isso ocorre muito, né, nessas mudanças, nessas culturas regionais. Então é importante a gente entender, essa ambiguidade está aumentando. Às vezes quando a gente acha que está começando a entender sobre alguma coisa, o conceito daquilo muda, as pessoas estudam um pouco mais, aí vem outros conceitos para reforçarem aquilo ali. Então essa ambiguidade também está muito frequente. Beleza. O que aconteceu? 2018, chegou um futurista chamado Jamais Cássio, que também é dos Estados Unidos, ele é americano, e ele falou o seguinte, olha, o que a gente está vivendo agora, na realidade, é uma consequência do VUCA. Então, o que vai acontecer agora com a gente é uma consequência do VUCA. Naquele momento, não teve tanto alarde sobre o que ele estava dizendo, mas o que aconteceu em 2019? A Covid-19, e aí a gente viu efetivamente acontecer aquilo que Jamais Cássio já tinha pré-anunciado em 2018, e para valer esse acrônimo dessa sigla em inglês eclodiu mesmo em 2020. E o que isso significa? Bem, ele vai falando o seguinte, olha, agora a gente está vivendo um mundo frágil, ou seja, de repente um vírus microscópico, ele abala o mundo inteiro social e economicamente, emocionalmente, e a gente não tem uma perspectiva, por exemplo, de que isso possa parar. Quem consegue hoje garantir que amanhã, por exemplo, a gente não vai ter uma nova variante? Não vamos longe? Em pleno século XXI, nós estamos tendo o quê? Uma guerra na Ucrânia. Está tendo uma guerra na Ucrânia, né? Então a gente consegue visualizar inclusive o impacto disso em empregos, em empresas que às vezes deixaram de ter a chegada das matérias-primas. Por quê? Porque fecharam, né, todas as porteiras do país, e aí muitas empresas ficaram prejudicadas porque essas matérias-primas não chegaram. E lógico, várias outras situações aconteceram, e aí a gente vê, né, a fragilidade do mundo. A gente já não consegue saber o que pode estar acontecendo amanhã. Ok? Aí, o que acontece? Como eu não sei prever o que tá para acontecer, a gente está vivendo o quê? Um mundo ansioso. As pessoas estão ansiosas. Como elas não sabem o que vai acontecer, o nível de ansiedade aumenta muito. Hoje o Brasil, inclusive, ele está em primeiro lugar no ranking mundial de pessoas com maior nível de ansiedade, transtorno de ansiedade e também depressão. Então é muito importante que a gente já comece a entender todo esse contexto que a gente está vivendo. Por quê? Porque quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento, quanto mais a gente trabalha o nosso desenvolvimento emocional, mais controle de gestão de emoções a gente vai ter para poder lidar com esse contexto que não tende a parar.
Isso é um contexto que não tende a parar. Não existe hoje uma expectativa de que isso vai diminuir. Então, o fato é, se existe essa situação, eu preciso de entender tempos complexos, eu preciso de pessoas fortes. Como que a gente vai se fortalecer? Trabalhando o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento de inteligência emocional, beleza? E aí a gente vê uma não linearidade. Antes, a gente ainda tinha uma previsão das coisas, né? A gente via a linearidade das coisas acontecerem. Agora eu brinco falando, quem já viu o eletrocardiograma? Não tem, tá tudo não linear, literalmente, né? Então, assim, a frequência, o dinamismo, a intensidade das mudanças estão muito maiores. Por fim, a gente vê o quê? Um nível de incompreensão muito alto. Como tudo muda o tempo todo, o nível de incompreensão é alto, porque eu não estou tendo tempo para poder me adaptar a isso tudo. Tá fazendo sentido para vocês? E por que eu estou dizendo isso tudo, pessoal? Porque se a gente não entende que a gente está vivendo um contexto de mudanças frequentes, intensas e dinâmicas, a gente não vai conseguir criar ambientes e contextos que favoreçam um clima de trabalho mais leve e equilibrado para lidar com tudo isso. Vamos continuar esse bate-papo daqui a pouco. Vem comigo.